Se você gosta de ilustração, se você gosta de animação, provavelmente também você já conhece a obra O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Meu nome é Kelly Aguiar, eu sou professora de filosofia e a minha proposta é fazer hoje com vocês um bate-papo breve sobre alguns elementos bem filosóficos que a gente encontra ali quase que escondidos nessa obra. Então, trata-se de um livro infantil que foi escrito ali em 2019 por um ilustrador britânico, Charlie Mackesy, e que mais tarde acabou fazendo muito sucesso ali logo depois da pandemia. Acho que num período que as pessoas estavam se sentindo muito inseguras, esse livro acaba chegando quase que como um abraço, um conforto, já que o próprio autor diz que essa é uma das intenções dessa obra. E vira um best-seller, é traduzido para vários idiomas, começa a circular vários países e mais tarde chega a ganhar inclusive um Oscar quando se torna uma belíssima animação. O livro ele é muito especial, eu diria que pela ilustração, eu ousaria dizer que elas falam mais do que o próprio conteúdo, o próprio texto. As ilustrações são de muito bom gosto e a animação faz um esforço muito grande de tentar preservar isso e de levar para essa obra. Eu particularmente acho que é daquele tipo de livro que ele pode ser lido de muitas formas. Dependendo de como a gente está por dentro, a gente lê e às vezes percebe uma coisa ou outra. E acho que a animação, quando ela foi feita, ela acaba trazendo um caráter de bonito, de gentileza consigo mesmo e com o outro, ela preserva isso que a obra tem, mas também às vezes acho que ela acrescenta uma tonalidade quase que de autoajuda em alguns momentos. E eu tive a oportunidade de ler o livro antes do filme, e não foi isso que o livro me transmitiu quando eu olho aquelas ilustrações. E se a gente faz isso de uma maneira sensível, aberta, sem preconceito, se é de criança, se é de adulto, como o próprio autor diz, né, um livro para pessoas de 8 a 80 anos, se a gente faz isso um pouquinho assim mais desnudo, eu acho que a gente consegue perceber outras coisas. E talvez pela minha atividade né, de convivência ali com esses temas filosóficos, foi isso que me veio no primeiro momento. E a minha proposta hoje é dividir algumas frases dessa obra que eu acho que são bem inspiradoras e um pouquinho desses elementos filosóficos que eu senti aflorar em mim, dessas lembranças de grandes conceitos filosóficos do Ocidente, do Oriente, imagens que esses grandes pensadores implantaram na gente, imprimiram na gente, né? Dividir um pouquinho desses pensamentos a partir da inspiração dessa obra, é a minha proposta para hoje. Eu tenho mania de ler os livros rabiscando bastante os livros, e esse é um livro muito bonito mesmo. E quando eu fui ler, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um post-it para ir colando as minhas anotações para não ter que rabiscar o livro. Só que a primeira coisa que o autor vai dizer no livro é que ele queria que esse livro fosse muito rabiscado, que a gente dobrasse as páginas, que a gente rabiscasse o livro, porque esse foi um livro feito para ser manuseado. Eu confesso que eu não consegui riscar tanto o livro assim, acho que vocês vão ter a mesma dor que eu, mas não deixei de fazer as minhas reflexões. Uma coisa bem bonita que ele fala ainda na introdução é que essa é uma história, né? Essas aventuras, as aventuras desses personagens acontecem no fim do inverno, quando chega a primavera e a neve cai e o sol aparece. Que a interação entre os personagens desse livro, o enredo, a história, acontece nesse clima. E eu fiquei pensando que isso é justamente assim como na nossa vida, né? Ele até faz essa ressalva de que na nossa vida não é diferente, né? Porque o que eu entendo é que ele está querendo sugerir a gente que depois da neve, depois da dureza do inverno, é
E quando vem esse sol, ou seja, quando as coisas estão mais tranquilas, é o momento da interação desses personagens, que é uma interação de crescimento mútuo, de crescimento conjunto. Então eu entendo que ele está querendo dizer que a gente não pode sair de uma experiência dura sem refletir, a gente não pode sair de uma experiência dura sem crescer, a gente não pode sair de uma experiência dura sem aprender algo disso. Nesse livro a gente vai ver a interação de 4 personagens, um menino, uma topeira, uma raposa e um cavalo. E o próprio autor diz, olha, eu me vejo em todos 4. Então, o menino, ele ocupa esse papel do buscador, do filósofo, ele vem com as perguntas. E a topeira, ela tem uma postura de rir do que ela não sabe, uma postura jocosa, leve, diante das coisas difíceis e das coisas fáceis, muito bem-humorada. A raposa vem trazendo essa marca das dores da vida, das dores, dos traumas, dos pesares, das marcas que a vida vai deixando em todos nós. E o cavalo vem como sendo esse símbolo, essa figura de sabedoria. Ele tem um tom de voz bem paternal, de muita sabedoria. Ele tem respostas, ele sugere boas respostas para poder ajudar o menino a se entender, né? E de fato, acho que a gente pode encontrar muito desses personagens dentro de nós. E o que a gente vai ver no livro é isso. É uma interação desses personagens e uma busca de crescimento, uma busca de resposta. Eles vão fazer junto todo um trajeto atrás de descobertas. Esse menino está procurando uma casa, que logo ele vai descobrir que a casa talvez esteja muito mais no abraço desses amigos do que de fato num lugar. E assim eles vão interagindo entre si, vocês vão ver que a animação conta uma história bem fechadinha, com começo, meio e fim do que realmente aconteceu. E o livro ele não apresenta dessa forma. Ele apresenta umas sequências de imagem que dá para você perceber um enredo básico, que eu não vou entrar muito no detalhe, porque já é um livro infantil tão pequenininho que você lê em 15 minutos. Se eu ainda conto a história toda, não tem por que vocês lerem, então eu vou deixar um pouquinho isso em aberto e recomendo. Mas o fato é que o filme ele tira algumas conclusões que, pelo menos ao meu ver, não estão tão claras ali no livro. E eu particularmente gostei mais dessa abertura que o livro me deu. Embora seja brilhante do ponto de vista da animação, o esforço de preservar as ilustrações, o traço do autor, mas não me deu as reflexões e não me oportunizou que o livro me oportunizou. Talvez o mesmo possa acontecer com vocês. Inclusive, podem deixar aqui nos comentários desse vídeo isso, para eu saber também se é uma coisa que se passou só comigo, para quem leu, para quem conhece a obra, para quem viu a animação, como é que isso está também dentro de vocês. Então, eu vou começar trazendo algumas citações que esse livro traz. Vou ler literalmente como está no livro, mas não está na cronologia da história. Então a primeira frase que eu trago para vocês é assim, lá pelas tantas no livro ele escreve: não é esquisito? Só podemos nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro. Então o fato é que todos nós temos um mundo muito vasto dentro de nós. Até essa animação também que está bem alta aí no momento, que é o Divertidamente, começa o primeiro desenho, para aqueles que assistiram, né? Com uma frase que é assim, né? Já parou para pensar no que se passa dentro da cabeça de uma pessoa? Né? Então é importante essa clareza, a gente ter clareza da vastidão que é esse mundo dentro de nós. O mundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o mundo em que de fato estão as nossas virtudes, os nossos defeitos. É onde estão os nossos medos e onde estão os nossos sonhos. É onde está a nossa identidade. E também todas as ilusões, tudo aquilo que a gente não é, o que é e a gente não é, tudo isso está estabelecido dentro de nós. São referências internas. A nossa visão do mundo, a forma com que eu percebo o mundo, o que eu chamo de realidade, o que eu digo que é como as coisas são ou deixam de ser, na verdade tudo é uma percepção interna.
toda a nossa percepção da vida é subjetiva, é particular, é minha, é única. Então, é muito interessante essa consciência de que, na verdade, existe um mundo muito vasto de fato acontecendo dentro de nós. E eu acho que a grande questão é o fato de que, por mais que isso seja assim, nós sabemos que é. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento que, sinceramente, não sei dizer se isso é uma coisa tão atual assim, ou se talvez sempre tenha sido, mas o fato é que a gente, nesse momento, está presenciando isso, né? Que é isso de que nós estamos muito voltados para fora. O mundo fora de nós é muito atraente. Então é tudo muito colorido, muito vibrante, muito criativo, muito bonito. E às vezes a gente vai abandonando esse mundo dentro. Então às vezes a gente está muito mais preocupado com as coisas que a gente vai comprar, com as coisas que a gente vai ter, com as coisas que a gente vai fazer, do que com quem a gente é. Às vezes eu estou muito mais perdido ali naquela tensão que o tempo cronológico, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, gera em mim. Eu estou muito mais perdido nisso e tentando correr muito para ocupar todos esses espaços do que gastar tempo encontrando um espaço dentro de mim que esteja fora desse tempo cronológico, encontrando um espaço dentro de mim em que eu consiga fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas que eu consiga me manter bem e que eu consiga estar feliz, que eu consiga me sentir em paz. Então, o fato é que a gente está vivendo uma vida que ela é muito voltada para fora e pouco para dentro. Eu acho que tá bem e tá certo também, tá ocupado e tá voltado para as coisas do lado de fora. Agora, isso da gente abrir mão ou a um certo nível até de desleixo com esse mundo que está se passando dentro de nós, talvez isso não seja muito positivo. Isso da gente viver um dia inteiro, às vezes 24 horas do dia, em que a gente não ouviu um pensamento que passou dentro da nossa cabeça. Em que eu não parei para dar atenção a uma emoção que eu processei. Em que eu não parei para ter uma percepção breve, para fazer uma reflexão breve de uma postura, de uma coisa que eu estava vivenciando num determinado momento, de alguma coisa que eu estou vendo fora no mundo. Ou seja, essa displicência com esse universo tão vasto, tão amplo, é no mínimo perigosa. E talvez isso explique por que a gente está vivendo um momento em que a gente vê as consequências disso, né? Que é todo um processo de adoecimento desse nosso mundo interior. Todo um processo de colocar-se numa posição de mais vulnerabilidade a uma série de doenças, a uma série de mal-estares, que não precisava ser justamente assim, se a gente estivesse dando uma atenção maior a esse mundo interior. Tem uma outra frase no livro que eu acho também bem especial e que me recorda imagens desse universo filosófico, né? Que diz assim: acho que todo mundo está apenas tentando voltar para casa, refletiu a topeira. E eu não sei se foi a intenção do autor, não sei se ele conhece de simbologia, mas o fato é que esse símbolo de voltar para casa é muito significativo. A gente vai ver presente em muitas mitologias. Então, num primeiro momento, nos vem quase que de assalto, né? A imagem do próprio Odisseu, do próprio Ulisses, tentando voltar para sua casa, vivendo todas as provas, saindo, né, da guerra de Troia e tentando voltar para casa, voltar para Ítaca. E acho que esse símbolo de voltar para casa faz a gente recordar que o universo é como se fosse um grande ser vivo que expira e inspira. Então, que de um ponto essencial, metafísico, se expande, realizando toda a existência. E que depois dessa máxima expansão, ele se contrai e volta para casa, volta para esse ponto essencial. E o ser humano, tal qual o universo, faz a mesma coisa. Então é interessante essa imagem, né? De imaginar por um momento isso que somos. Só que imagine isso que somos sem um corpo, sem emoções, sem pensamentos, só a seidade, só a essência.
sem nenhuma forma de expressão. Então, imagine que tem num momento essencial, essa é a visão de muitas correntes filosóficas, né? Essa essência é uma realidade. E que dessa realidade uma expiração vai acontecer. E dessa realidade uma expansão vai acontecer. E aí surge toda a nossa existência. E aí começa a se formar toda a nossa personalidade, porque nós nascemos nesse mundo com um corpo, que é uma forma, um veículo de expressão. Nós nascemos nesse mundo com uma psique, ou seja, com emoções e pensamentos, ou seja, veículos de expressão. E agora eu vou existir no mundo. Aquilo que eu já era, agora vem a existência e começa a se expressar. E que lá pelas tantas, como todos nós sabemos, nós perdemos esses veículos. E vai chegar um momento em que essa expressão não existe mais. E que, de acordo com algumas correntes filosóficas, isso não é problema nenhum, porque a gente continua sendo quem a gente sempre foi, apesar de estar sem o corpo, apesar de estar sem a carne. Outras correntes filosóficas vão falar de um nada depois de tudo isso. Mas o fato é que essa ideia de que essa expiração e essa inspiração estão acontecendo, ou seja, de que tem um momento que eu sou e um momento que eu sou e existo, isso é muito comum na filosofia, uma imagem muito grande. Por isso vão surgir muitas formas dentro da mitologia, ou mesmo no tratado, dos grandes tratados de filosofia, ensinando o ser humano a voltar, a se conectar com esse ponto essencial. Porque imagina, tem um momento que eu só era, não existia. Agora eu existo. Mas é como se eu tivesse desaprendido a ser. Eu não sei mais estar naquela dimensão. E a questão é, como é que eu posso ser na existência? Então, como é que eu volto para casa? Mas não significa perder os meus veículos de expressão, deixar de existir. Não, significa recuperar aquele estado de consciência. Estar de novo naquele ponto original, estar de volta em casa, né? Voltar para Ítaca, como diz lá o mito da Odisseia. Como é que eu posso estar naquele ponto de novo, ainda aqui na existência, ainda dispondo desses veículos de expressão? E esse, então, vai ser um motivo de todos os grandes tratados filosóficos. Então, você vai lá na Índia e encontra um Bhagavad Gita. Está falando sobre isso? Então, você vai lá entre os Incas e lê um Popol Vuh. Está falando sobre isso? Então, você vai de um canto ao outro do globo, todos esses grandes filósofos vão se propor a falar disso, de como é que esse ser humano volta para casa. O próprio mito do rei Arthur, e assim, todas essas grandes obras de alguma maneira vão falar disso, de como é que o ser humano pode ter contato com esse ponto inicial, de como é que ele pode voltar para casa, significa, de como é que ele tem contato com essa essência de novo, de como é que ele vive essa realidade de ser, apesar do existir. E aí, um pouquinho mais na frente, ele faz uma ressalva no livro, ele diz assim, olha, mas a casa nem sempre é um lugar, não é? Então, eu entendo que ele está dizendo aqui que esse ponto de familiaridade, esse lar, ele pode ser encontrado num espaço físico. Se nesse espaço físico eu consigo recordar quem eu sou, essa familiaridade eu posso encontrar num grupo de amigos, se ali entre esses amigos eu consigo recordar quem eu sou, essa familiaridade eu posso encontrar numa rotina, num estilo de vida, se esse estilo de vida me ajuda a ser quem eu sou, ou seja, se ele me coloca nesse ponto essencial de novo, se ele me leva para casa de alguma maneira. Lá pelas tantas na obra, os 4 amigos, o menino, a topeira, a raposa e o cavalo, eles estão olhando para um lago. E no lago eles vêm deslizando calmamente sobre o lago um casal de cisnes. E aí um deles diz, olha, como eles conseguem parecer tão unidos e perfeitos? Pergunta o menino. E aí o cavalo explica dizendo, estão remando loucamente sob a superfície. E assim, eu acho que não tem nada mais filosófico do que isso aqui. Acho que uma das imagens filosóficas mais comuns também que a gente vê, que é essa ideia de que é possível estar no coração de um furacão.
Então, imagine a imagem de um furacão em que você vê tudo voando pelos ares, tudo se movimentando energeticamente, freneticamente, com intensidade, com violência às vezes, né? Mas que se você estiver no centro do furacão, você tem ali um ponto de estabilidade, de segurança. Então, essa é uma imagem interessante para a nossa psique. Isso de que no dia a dia a gente pode viver uma vida que tem sim uma agenda cheia. E eu tenho questões da minha família para resolver, eu tenho questões no meu trabalho, eu tenho questões relacionadas aos meus estudos. Eu tenho muitas coisas a resolver. Mas eu posso fazer tudo isso, ou seja, o furacão pode estar se movendo sem eu sair do centro. Kelly, posso estar no centro enquanto essas coisas se movem. É possível esse estado. Eu tenho um professor muito querido que ele usa uma expressão muito bonita. Ele fala que a gente tem que aprender a estar em paz no lombo do dragão, né? Então essa ideia de que o dragão é o dragão do cotidiano. O dragão é o dragão do nosso dia a dia. O dragão são todas as provas, todas as circunstâncias, as complexidades que o simples fato da gente acordar de manhã e abrir os olhos e sair para a vida vai nos trazer com certeza naquelas 24 horas. É certo que essa complexidade vai existir. Agora, saber estar em paz no lombo desse dragão, isso é uma arte. E é uma arte chamada filosofia. Ou seja, quando a gente diz que a filosofia é a busca da sabedoria, o que a gente quer saber no final das contas? Se em última instância não é exatamente isso. Se é saber quem somos e viver isso que somos, em paz com isso que somos, apesar dos pesares. Então, por isso, né, talvez essa seja a justificativa mãe da experiência filosófica. É isso que, de fato, nos serve, né? Um pouquinho mais adiante, a topeira faz uma pergunta. Ela diz assim: qual foi a sua maior descoberta? E aí o menino responde assim: que basta ser do jeito que eu sou. E eu também achei muito delicado, e o desenho, a ilustração dessa parte também é bem charmosa, bem cativante, porque o fato é que nós fazemos um esforço muito grande para sermos validados pelo mundo do lado de fora de nós, né? Pelo nosso entorno. Nós fazemos desde que nós nascemos, desde que nós somos crianças, um esforço muito grande de parecermos bons aos olhos dos outros. E a gente começa a olhar os modelos que estão no nosso entorno de criança, até os nossos dias, até aqui na vida adulta, a gente olha isso que é mais aceito socialmente, a gente começa a observar isso que é validado socialmente, isso que é aplaudido socialmente, a gente começa a construir uma imagem muito esquisita, uma imagem muito distante da nossa verdadeira realidade, da nossa essência. E a gente começa a viver uma vida para perseguir isso. Então, qual é a minha referência de sucesso? Tá nessa imagem. Qual é a minha referência de que a minha vida deu certo? É o que tem lá nessa imagem. Qual é a minha referência de que de que isso que eu estou fazendo é bom, é certo ou é errado? Tá lá, tá tudo nessa imagem. E a gente começa a viver para poder atender a essa expectativa que a gente mesmo gerou, que nós mesmos criamos, para atender a essa imagem, para tentar realizar essa imagem de qualquer forma. E se a gente tiver um pouquinho de atenção, às vezes é possível ver até os momentos em que a gente está conquistando certas coisas na vida e a gente vê o momento em que a gente teve aquela imagem, o momento em que aquilo que a gente está fazendo foi criado, na verdade, o momento em que aquilo que eu estou conquistando agora nasceu, que foi lá atrás, quando eu comecei a cultivar uma determinada imagem. E nem sempre, o cuidado que a gente tem que ter é porque nem sempre essa é uma imagem autêntica. Às vezes ela foi compilada a partir de todos esses registros externos que eu tinha. Pode ser que ela não tenha sido compilada a partir desse meu mundo interior. Ela pode não ter sido compilada a partir da minha verdadeira necessidade, daquilo que me faz feliz. Um exercício muito profundo que eu tenho tentado fazer é assim: chegar ao final do dia e pensar: que horário desse dia eu fui feliz?
E aí tenta se livrar de todas as expectativas, de todas as frases feitas, de tudo isso que a gente acha que a gente deveria dizer ou deixar de dizer. Tenta se limpar de tudo isso. E prepare-se para ficar bem surpreso. Porque às vezes você vai recordar que o momento que você realmente estava bem feliz é o momento que você estava regando aquela planta. Ou o momento que você passou, viu uma almofada bagunçada no sofá, foi ali e num gesto de carinho, sabe? Assim, em nome da beleza, do bem-estar, ou simplesmente pelo carinho com aquele objeto, você colocou no lugar e você se sentiu realmente bem. Então prepare-se para ficar surpresa, porque e surpreso, porque é um exercício muito profundo, que nos revela coisas muito bonitas sobre nós, que começa a ir nos mostrando aos pouquinhos quais são aquelas pequenas coisas da nossa vida que realmente nos fazem bem. E às vezes são coisas tão diferentes com aquela imagem, com essa imagem que a gente produz da gente mesmo, que a gente imagina que é esse eu mesmo, essa Kelly realizada, essa Kelly feliz. E às vezes com um exercício simples como esse, a gente começa a ver que a roupa que me deixa feliz é X, não é aquela. Os ambientes, os espaços que me deixam mais felizes são esses, não é aquele que eu idealizei. Que as companhias são essas, não é aquela. Então, nos traz muitas surpresas. As tarefas, as coisas que realmente estão me deixando feliz não é aquela. Então, eu acho que com pequenos exercícios como esse, a gente pode ir desvelando um pouco dessa nossa essência, desvelando um pouco dessa nossa identidade e aos pouquinhos descobrindo quem nós realmente somos. E aos pouquinhos descobrindo que não vale nada a pena a gente se comparar com os demais. Por exemplo, tem uma parte no livro que ele até diz isso, né? Tem uma parte que diz assim: para você, qual é a maior perda de tempo? Ficar se comparando com os outros, responde a topeira. Então, de fato, eu concordo muito com essa topeira. É uma topeira muito sabida. Porque é uma perda de tempo enorme. As necessidades do outro não são as mesmas que as suas. O que faz bem ao outro, às vezes, não é o mesmo que lhe faz bem. E a necessidade de experiência que nós temos nem sempre é tão a mesma assim. E a gente saber olhar para isso e respeitar isso é fundamental. Ao invés da gente ficar olhando para o lado de fora e tentando construir, maquinar uma imagem em função do que a gente acha que está sendo mais aceito socialmente, em função do que a gente acha que está sendo mais aplaudido. Eu sei que a gente não faz isso conscientemente, voluntariamente, que inconscientemente essas imagens elas vão se compilando e se grudando, e que esse modelo de sucesso, esse modelo de realização artificial acaba se cristalizando. Eu sei que não é voluntariamente que a gente faz isso, mas a partir do momento que eu sei que essa imagem existe, eu posso de alguma maneira combatê-la. Não lutando contra ela, não negando essa imagem, nada disso, porque no fundo todos somos nós, mas buscando validar essa imagem a partir dessas referências mais reais e mais naturais. E ainda dentro desse contexto de valorizar quem nós realmente somos, lá pelas tantas, ele diz assim: você é capaz de trazer este mundo coisas que ninguém mais é capaz de trazer. Ele vai insistir muito nesse discurso. E eu acho que também me lembrou muitas passagens filosóficas, porque o fato é que nós temos muitos complexos, né? Às vezes a gente se vê pequeno demais, às vezes a gente acha que a gente é insignificante. A gente fala muito sobre isso, que tem algo que só nós podemos aportar para o mundo, tem elementos que só nós podemos fazer. Nós falamos, nós ouvimos isso, mas a gente não acredita. No fundo, a gente acredita que se a gente não tiver, tudo bem. Então tem uma festa, um evento, uma atividade, tem uma coisa no trabalho que está sendo feita. Se eu ficar de fora, me esconder aqui, não tem problema. Ou se tem uma questão acontecendo no mundo, se eu não me posiciono
para fazer algo, parece que não vão fazer falta. Nós precisamos construir um mundo com mais valores, com mais virtudes, um mundo como o próprio livro ensina tanto, né? Com mais gentileza. Mas se eu não estou fazendo nada objetivamente para isso, não tem problema, porque eu sou só uma pessoa. E uma pessoa não pode fazer a diferença. No fundo, isso é muito mais real para nós do que esse discurso que a gente vive repetindo de que a gente tem algo único para aportar para o mundo. E isso me recordou muito a figura de Marco Aurélio, imperador filósofo, né, que dizia que toda vez que uma pessoa morria, ele sentia muito, porque tinha algo do mundo que ele não ia mais poder conhecer. Porque tem uma forma de ver o mundo, uma forma de conhecer o mundo que só aquela pessoa poderia trazer. Então que essa parte da sabedoria ele não ia atingir, ele não ia alcançar, que ele próprio, ele sozinho, não poderia nunca tocar isso, tocar aquela realidade. E ainda dentro desse contexto, ele tem uma frase que diz assim: sou tão pequena. É verdade, concordou o menino, mas faz uma grande diferença. Ou seja, só reiterando, né, só reforçando tudo isso que a gente estava dizendo. E aí eu me recordei muito dessa questão que a gente viveu agora mesmo na pandemia, em que você tinha só um vírus sem nenhum complexo. Ele não pensava assim, eu sou só um vírus, eu sou tão pequeno, eu não posso fazer nenhum estrago. Não, só sendo quem ele era. E olha o estrago que fez, né? Ah, se fôssemos assim como o vírus. Se a gente acreditasse, se a gente percebesse que só sendo quem a gente é, que a gente pode fazer também um grande estrago ou um grande bem à sociedade. Ah, se essa percepção tivesse mais clara e mais viva dentro de nós. Eu acho que hoje nós teríamos homens, mulheres, seres humanos de muita boa vontade, fazendo muita diferença no mundo e que com certeza a gente estaria vivendo um mundo muito melhor. Um pouco mais à frente, um dos personagens pergunta ao menino: o que você quer ser quando crescer, né? E ele responde: eu quero ser bom. Eu sei que é fácil, né, dizer isso, mas nós também vemos que na prática não é bem assim. Então, nós vemos uma preocupação muito grande de formar as pessoas, de formar a nossa sociedade, as pessoas da nossa sociedade, para terem muitas coisas, para ocuparem posições de destaque na sociedade. Muitas são as preocupações, mas nem sempre a preocupação maior é de que essa seja uma pessoa bondosa. Às vezes eu tenho uma preocupação de que o meu filho cresça e seja uma pessoa forte, seja uma pessoa destemida, que ele seja capaz de realizar tudo que ele quiser. Tá bom, é válido e é importante, mas eu acho que a gente não pode esquecer desse ponto principal, que a bondade é a mãe de todas as virtudes, que é o arquétipo que nos humaniza, que nos torna seres humanos, que nos assemelha e nos irmana de forma fraterna a todas as coisas, a cada árvore, a cada planta, a cada animal, a tudo, a cada ser humano, a cada objeto. A vontade é esse grande poder que vai poder nos colocar nessa condição de unidade conosco mesmo e com todas as coisas. Esse é justamente o conceito platônico, né? Platão dizia que bom é tudo aquilo que une, mal é o que separa. Então, uma vez que eu reconheço o que naturalmente sou, uma vez que eu percebo um pouco mais esse ponto essencial e humano em mim, esse ponto que falávamos há pouco, tudo que eu fizer, todo gesto, toda atitude, cada palavra, cada pensamento, tudo que eu fizer que me aproxima dessa identidade, desse eu mesmo, que me conecta, eu posso dizer que é bom. E tudo aquilo que me afasta disso, eu vou dizer que é ruim. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui na minha mão uma caneta, e todos nós temos uma ideia de uma caneta ideal, de uma caneta perfeita. Imagina uma caneta que escreve sempre, imagina que uma caneta que não falha, imagina uma caneta que é boa de pegar, ergonômica, imagina isso. Tudo aquilo que eu faço que aproxima disso, ou seja, se eu deixo a caneta tampadinha, se eu só abro na hora de utilizar, se eu não utilizo a caneta para abrir as coisas, para grandes gestos que possam rompê-la, quebrá-la, tudo isso está fazendo bem para a caneta, porque ela vai ficar mais perto daquela caneta que a gente idealizou. Então, da mesma forma, o ser humano, nós também temos uma ideia, esse ideal humano, que é esse ideal de bondade.
Tudo aquilo que nos aproxima disso, do que é bom, do que é justo, do que é belo, tudo que nos aproxima da paz, do amor, tudo que nos aproxima é bom ao ser humano, nos faz bem. Tudo aquilo que nos conecta conosco mesmo e tudo aquilo que naturalmente ou em consequência disso também vai nos conectar com todos os seres da natureza. Tudo isso é bom. Eu era uma pessoa muito insensível aos animais, e agora eu me percebo mais sensível. Eu vejo que ele está lá, eu estou mais conectada com esse mundo animal. É um crescimento humano. Então antes eu passava, as plantas estavam todas morrendo de sede, eu não me importava. Agora não, eu me conecto, eu vejo ela pedindo água e eu me conecto a ela, eu me sinto junto dela, una com ela. É como se eu tivesse com sede. Eu já vi pessoas dizerem isso. Que quando passa pela planta, ela está ressecada, ela sente mal-estar como se ela própria estivesse com sede. Então, é uma conexão, é um ponto de unidade. Ou quando acontece uma coisa com alguém, parece que foi conosco. A gente está tão próximo daquela pessoa, às vezes é uma pessoa que a gente nem conhece. Às vezes é uma notícia que a gente está vendo num noticiário qualquer e a gente sente como se fosse dentro da gente, né? Então, tudo isso é uma forma, é um nível. Existem níveis ainda mais profundos, né? Em que essa conexão ela vai superando essa conexão emocional e vai entrando em outras esferas. Mas pelo menos isso, pelo menos tem uma empatia, pelo menos há uma relação de alguma forma, pelo menos de alguma maneira eu estou saindo mais de perto do meu umbigo e começando a perceber de uma maneira mais sensível o mundo ao meu redor. Quando a gente está tratando ali, estou lavando uma louça e estou fazendo com carinho, não estou deixando as coisas se quebrarem, se baterem. Tem gente que às vezes está lavando uma louça, você pode estar em outro cômodo que você está ouvindo a bateção, as panelas se batendo uma na outra. Parece que os utensílios estão gritando, né? Estão sendo feridos. Então, a partir do momento que a gente vai abrindo essa nossa perspectiva e de uma maneira mais sensível vai captando o mundo e se sentindo mais conectado com ele, significa que nós somos mais bondosos. E eu fico pensando, se nós estamos conectados com a gente mesmo e com todas as coisas que nos cercam, né? O que mais pode dar errado? Né? O que mais a gente pode querer? O que falta se a gente tem isso? Acho que é muito fácil imaginar um sentimento de plenitude com todas as coisas. Aí você fala assim, mas e se não tiver muito dinheiro, muito sucesso? Bem, se eu estou muito conectada com todas as coisas, inclusive com o meu trabalho, com aquilo que eu estou fazendo, a chance também de eu ter sucesso nisso, considero eu que seja relativamente maior do que se eu estiver desconectado com isso. Então, dentro das minhas possibilidades de realização, estar conectado comigo mesmo e com tudo que eu estou fazendo, tocando, enxergando, tudo que se apresenta a mim, eu entendo que é a melhor forma, de fato, de ter esse sucesso. E na sequência o menino continua falando sobre isso, né? O menino pergunta assim, para você o que é sucesso? E aí a topeira responde, amar. E um pouco mais na frente, ele diz assim, às vezes nós só ouvimos falar de ódio, mas há mais amor neste mundo do que você poderia imaginar. E isso é uma visão também bastante platônica. Eu sei que eu estou falando bastante de Platão hoje, mas é difícil não falar dele quando o tema são esses grandes arquétipos humanos, né? Pela clareza com que ele apresenta tudo isso na sua obra, nos seus mais de 30 diálogos só sobre isso, né? E essa é uma visão muito bonita, porque para Platão, amor é quando você fecunda no belo. Então a ideia é de que primeiro vem a beleza na visão de Platão, e nós nos sentimos atraídos pelo que é belo e queremos fecundá-lo. Então quando eu vejo um corpo belo, eu me desperto fisicamente e quero fecundá-lo. Então, se eu vejo uma alma bela, a minha alma também se sensibiliza e quer fecundá-la. E isso acontece em vários níveis na dimensão de Platão. Ele até chega a falar das almas gêmeas, que são esses casos em que você tem esse encontro em todos os planos. Existe uma conexão que é física, que é psicológica, que é espiritual, ou seja, em todas as esferas da nossa vida, a gente vê beleza nesse outro.
nesse indivíduo, nesse par. E a gente, por isso, necessita estar perto dessa pessoa, se completa junto dela. E então a ideia de Platão é que uma vez que eu tenho esse contexto, esse ambiente de beleza, eu me torno preparado, disposto, predisposto a procriar. Então, trazendo para a nossa realidade mais concreta, imagina um mundo em que a gente está sempre preocupado em construir uma harmonia, tanto fora quanto dentro de nós. Imagina um mundo em que a gente está sempre preocupado em perceber que essa emoção que eu estou sentindo não é tão boa assim. E que por isso eu estou preocupada estou me importando de ir lapidando esse meu mundo interno. Que tem um pensamento que eu tenho que às vezes é egoísta ou que é invejoso, e eu estou me importando de ir polindo esse pensamento. Imagina que eu estou olhando o mundo do lado de fora e que eu também estou me preocupando de polir esse mundo. Eu estou preocupada de trazer menos dano a esse mundo que eu estou vivendo. Eu estou preocupada de deixar as coisas, eu estou me importando, eu estou vendo formas de deixar as coisas mais bonitas, mais harmoniosas. E perceba como é maravilhoso, uma vez que você tem minimamente esse ambiente de harmonia, como é maravilhoso procriar nele, como é maravilhoso criar nele. Ou seja, como é maravilhoso estar nessa condição mental e psicológica em que nós estamos nos sentindo neutros, serenos, tranquilos, e que desse espaço de neutralidade que a gente construiu dentro da gente, naturalmente surge algo, uma imagem do que fazer, um pensamento, uma emoção, seja o que seja, uma intenção. Ou seja, é uma expressão completamente criativa, não tem reação aqui, não é porque aconteceu uma coisa e agora eu estou devolvendo, não, simplesmente brota dentro de nós. Então, eu concordo muito com essa visão aqui da topeira, né? Amar realmente é sucesso. Então, quando você fala assim, bem, o que é uma vida que deu certo? É uma vida assim, é uma vida com amor. Então, a gente pode ver isso nas coisas mais práticas do nosso dia a dia. Às vezes você acordou atrasado, tá cansado, ou tem muita coisa acontecendo, e às vezes ao invés de você entrar naquele fluxo, você simplesmente vai lá e dá uma arrumada no escritório antes de começar a trabalhar. E quando você começa a trabalhar, você começa a ver que você parece que está mais inteligente, parece que está mais claro, parece que a resposta vem mais rápido e parece que o dia é tão produtivo. Por quê? Porque aquele ambiente de beleza criou as condições necessárias para a criação acontecer, para que aquilo que é humano em você desse um fruto do lado de fora. Então, às vezes, a nossa vida está tão desordenada, as coisas estão tão confusas, que essa experiência não acontece. E a gente fica simplesmente se chocando, se batendo, correndo atrás do próprio rabo, e a vida não acontece. Ainda dentro desse contexto, lá pelas tantas, tem uma cena muito forte, que é quando eles conhecem a raposa. Tá o menino e a topeira, eles conhecem a raposa, e a raposa tá presa numa armadilha. E a topeira e o menino vão tentar ajudar. Só que a raposa rosna para a topeira e diz, olha, se eu tivesse solto, eu mataria você. E aí tem uma frase muito forte, né? Que a raposa diz assim, uma das nossas maiores liberdades é escolher como nós reagimos às coisas. Isso é muito forte, porque isso é justamente o que a gente estava falando há pouco. A tendência mais automática de cada um de nós como seres humanos é reagir. Então, se você fala grosso comigo, eu falo grosso com você. Se você diz que vai me matar, eu também mato você. Se você me machuca, eu machuco você também. Se você é solícito comigo, é gentil no meu trabalho, eu também sou com você. Ou seja, na verdade, eu não estou vivendo, eu não estou procriando, eu não estou criando nada. Eu não estou procriando, não tem um fruto que sai de mim. Eu sou simplesmente um espelho do mundo. Mas dentro de mim nada nasce, nada que está dentro de mim se desenvolve e dá um fruto. E por isso às vezes a gente começa a sentir uma sensação de que parece que a gente não está se expressando, parece que tem algo dentro da gente que não está bem, ou às vezes uma sensação de que parece que a gente devia ser muito maior do que o que a gente é. A gente começa a ter essas sensações estranhas, que é um pouco isso que nós somos,
e que precisa se expressar se debatendo, se angustiando, porque está aprisionado, porque não está tendo chance de se revelar. Eu não estou podendo ser um ente criativo, eu não estou criando, eu não procrio, eu não dou frutos em nada. O que eu sou não dá frutos. Eu simplesmente estou reagindo, estou repetindo ao mundo fora. E por isso é tão bonita essa frase dessa raposa, né? Uma das nossas maiores liberdades é escolher como nós reagimos às coisas. Esse é o ser humano realmente livre. Às vezes você vê uma pessoa reagindo com agressividade a algo, e a pessoa pode até pensar, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. E às vezes não tem liberdade nenhuma nisso. E às vezes ele não está fazendo o que ele quer. Ele está fazendo o que ele é obrigado a fazer. Ele não tem outra opção. Se ele quisesse se controlar e se expressar de uma maneira mais controlada, ele não conseguiria. Então, na verdade, ele não teve escolha. Ele não está tendo escolhas. Ele tá sendo obrigado, entre aspas, a agir dessa forma, por falta de escolha, porque ele não sabe fazer de outra maneira. Então é muito bacana ver a liberdade por essa ótica. É um conceito também extremamente filosófico, né? Recorda muito a obra de Kant. A liberdade é justamente isso, né? É autonomia. É poder ter escolha, poder escolher. É poder optar, porque eu sei fazer de uma forma e de outra e opto fazer por aqui. A liberdade nasce aí, nesse contexto, no contexto da escolha. E para finalizar, porque eu separei muitas frases e a gente poderia ficar aqui bastante tempo fazendo isso, né? O livro é curtinho, mas tem muitos momentinhos especiais. Mas eu queria finalizar com uma frase que eu também achei bem bacana, que me sensibilizou quando eu li, que diz assim: aprendi a viver o momento presente. Como? Perguntou o menino. Encontro um lugar tranquilo, fecho os olhos e respiro. Acho que um livro como esse, que é tão sensível, tanto na ilustração, como eu disse, eu insisto com vocês que quando estiverem lendo o livro, não leiam só a frase, né? Que a gente saiba ler de uma forma mais sensível, mais aberta, a conversar um pouco, a dialogar um pouco com as imagens, né? Que eu achei muito ricas. E eu achei muito sensível essa parte especialmente, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui, na minha percepção, e dentro de uma leitura aí mais filosófica, né? É que uma vez que a gente conquistou um estado de mais serenidade, que é como ele diz, né? Um lugar tranquilo, com os olhos fechados, ou seja, em que eu não estou tão impactado pelo mundo fora, e em que eu respiro. Nesse lugar tranquilo, ou seja, nesse estado mental e psicológico de maior serenidade, a gente pode encontrar uma coisa muito especial. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente possa encontrar na vida, que é o momento presente. A gente sempre lembrar isso, que o passado ele já foi, o futuro não nos pertence, mas o presente é de fato tudo que eu tenho. Se eu não estou aqui agora, nesse momento presente, eu não estou em lugar nenhum. E daqui a pouco, esse momento já vai ser passado, então eu o perdi. Eu perdi a oportunidade de ter algo, ou seja, das zilhões de coisas e de significados que esse momento presente poderia ter, eu perdi todos eles. Quando eu estou no momento presente e eu tenho uma vivência, seja ela menos profunda ou mais profunda, menos realizadora ou mais realizadora, mas é algo, eu vivi algo, eu aproveitei uma oportunidade. Isso me fez lembrar demais uma divindade grega muito simbólica, né, que eles chamaram de Kairos, que era uma divindade que andava nua, tinha asas nos pés, se diz que ele era muito veloz, ele era careca atrás e aqui na frente ele tinha somente uma franja. Então diz que como ele tinha asa nos pés, ele era muito rápido, então quando ele passava por você, ele passava como um raio. Só tinha um detalhe: se você visse quando ele estava vindo, você tinha por onde pegá-lo, você pegava ele pela franja. Agora ele era muito rápido, se ele passasse, se você só visse depois que ele passou, você não tinha como agarrá-lo, você não tinha por onde fixá-lo, porque ele era careca. Ele só tinha essa franja na frente, ele só podia ser agarrado pela frente. E os gregos disseram que Kairos era o deus da oportunidade, e que a oportunidade é assim, essa possibilidade de ver a vida agora, no momento presente que ela se apresentou. Se
eu, nesse momento presente, não consegui enxergar o que a vida me trouxe, o que a vida me apresenta, eu perco esse momento presente, eu perco a oportunidade. E eu não encontro, eu não conecto com a vida nesse aqui, nesse agora. De repente você está aqui sentada, aqui no chão da sua casa, brincando com seu filhinho pequeno, 5 anos, 3 meses e 17 dias. E de repente você está ali nesse momento presente. E ali não é só mais uma mãe, um filho, um tapete, um pai, um filho, um tapete, mas de repente é uma experiência de amor. Você olha por essa criança, você vê significado naquilo, você consegue ver a si mesmo e a beleza e a oportunidade daquele momento, você se sente realizado pela oportunidade de educar essa criança, de prepará-la para o mundo, e tudo aquilo de repente ganha um significado. E esse então é um momento especial. Às vezes daqui a 20 anos, quando você for falar da infância dos seus filhos, você vai dizer, ah, mas era tão bom, a gente estava sempre junto, a gente brincava, e às vezes nem foram tantos momentos assim, porque você trabalha, tem coisas para fazer, mas esse momento deu significado a toda uma fase da sua vida, às vezes por causa de um minuto. Naquele dia em que aquela criança tinha aquela idade, você com aquele joguinho naquele chão. Agora, por outro lado, se a gente deixa esse momento passar, e se eu tô ali, mas eu tô pensando que eu tenho uma conta para pagar, e que tem uma coisa no fogão que eu tenho que apagar, que eu tenho que ir lá resolver, e se eu não tô naquele momento, daqui a pouco, daqui a um instante, esse momento passou. E o fato é que essa criança nunca mais vai ter 5 anos, 3 meses e 17 dias, você nunca mais vai ter essa oportunidade. E assim é com os nossos amigos, com os nossos familiares, nós estamos aqui com essas pessoas hoje, a gente não sabe se vai estar amanhã. Assim é com a gente mesmo, na relação com a gente mesmo, ou seja, hoje eu tenho um entendimento sobre a vida, sobre quem eu sou, sobre todas as possibilidades que a vida me apresenta agora, eu faço uma leitura disso, ou seja, esse lugar que a vida me apresenta agora e esse momento aqui no presente é único, porque ele está dentro de todas essas perspectivas. Daqui a pouco pode ser que seja outra coisa. Então talvez essa resposta eu já não perceba mais, porque isso a vida me apresenta aqui dentro dessa conjuntura. E assim é com todas as coisas da nossa vida. Então eu acho muito bonita essa imagem de Kairos como o Deus da oportunidade, né? Que lembra a gente disso, do valor desse momento presente, desse aqui, desse agora. E é isso. O livro, como eu disse, dá para ler muito rapidinho, porque é um livro de ilustrações, né? Mas tem muito conteúdo. A gente podia continuar fazendo isso por bastante tempo, mas esses são os momentos que mais me tocaram, que mais me sensibilizaram, que o conjunto ali das frases com as imagens me reportaram a muitas experiências bem filosóficas, a muitos conceitos bem universais da filosofia, e por isso eu fiz questão de vir aqui dividir com vocês. Agora, se você leu o livro e teve uma outra parte que te sensibilizou bastante, eu também convido você a comentar aqui no nosso canal, cita a frase, põe o seu comentário. Prometo que passo lá para ler e ler com muito carinho, porque é uma obra que eu vejo muita beleza, me sensibiliza muito e vou sentir um prazer enorme de poder continuar fazendo isso com vocês. E é isso, nós nos vemos lá nos comentários. Obrigada!